Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Qual que é a diferença desses dois termos? Existe diferença entre índice glicêmico do alimento e índice glicêmico da refeição? Qual que é a importância para a nossa saúde a gente saber reconhecer aí alimentos com menor índice glicêmicos e menor carga glicêmica? E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 5 dicas de como abaixar o índice glicêmico da refeição. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aproveita e ative o sininho, porque aí sempre você vai saber quando eu postar um vídeo novo. Aqui no canal eu posto 3 vídeos por semana, sempre às segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Se gostar desse vídeo, compartilhe, deixa aquele like e não deixa de me seguir lá no Instagram, @Amélia Drummond Nutricionista. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! Quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está falando de uma medida de velocidade. Imagina que a gente come um alimento, esse alimento tem que ser digerido e absorvido. Tem alimentos que após a absorção, eles têm uma capacidade de elevar a glicemia rapidamente. Essa alta absorção do carboidrato gera um pico na glicose e junto estimula o pâncreas a produzir muita insulina. Quando um alimento tem essa capacidade de elevar a glicemia rapidamente, a gente fala que ele tem um alto índice glicêmico. Ao contrário, quando um alimento libera esse carboidrato de forma mais lenta na corrente sanguínea, a gente fala que esse alimento tem um baixo índice glicêmico. Ele não estimula tanto picos de glicose e não estimula tanto picos de insulina em tempo recorde. Hoje em dia existem tabelas que nos mostram o índice glicêmico dos alimentos, mas mais importante do que olhar apenas o índice glicêmico do alimento é olhar a carga glicêmica desse alimento. O conceito de carga glicêmica leva em consideração tanto a qualidade do alimento e a quantidade de carboidratos ingeridos numa porção de alimento. Então vamos pensar na melancia. A melancia é um alimento com alto índice glicêmico, porque ela tem uma maior quantidade de açúcar. Só que a melancia também tem muita água e fibras, então ela é pesada. Então em 100 gramas de melancia a gente vai ter uma menor carga glicêmica, uma menor quantidade de carboidratos por porção. Então o conceito de carga glicêmica também leva em consideração a quantidade de carboidratos ingeridas em uma determinada porção de alimento. A gente tem que associar o conceito de índice glicêmico com carga glicêmica. Então, se eu gosto muito, por exemplo, de melancia, sou diabético ou estou pré-diabético, eu sei que a melancia tem uma capacidade de elevar a glicose numa velocidade mais rápida. Qual que é o conceito que eu tenho que ter de carga glicêmica? Então, se eu sei que um alimento tem alto índice glicêmico, eu vou comer aquele alimento em menor quantidade e eu não vou ter aquele alimento como base da minha alimentação. E quais são os alimentos que têm maior índice glicêmico, que tem essa capacidade de elevar a glicose rapidamente no sangue? São alimentos que são ricos em carboidratos simples. Qualquer tipo de açúcar, qualquer tipo de doce, refrigerantes, sucos de caixinha, pães, biscoitos, macarrão, legumes ricos em amido, como por exemplo batatas, mandioca, farinhas refinadas, farinha de mandioca, farinha de milho, são alimentos considerados com alto índice glicêmico. E aí esses alimentos é interessante que a gente modere no tamanho da porção para a gente ter uma baixa carga glicêmica, ou seja, uma baixa carga de carboidrato naquele momento da alimentação, impactando menos nessa subida da glicose, fazendo com que a gente estimule menos a produção de insulina pelo pâncreas. E aí eu venho com o conceito de índice glicêmico da refeição, porque geralmente a gente come vários grupos alimentares em uma refeição. E isso impacta sim nesse índice glicêmico, ou seja, nessa velocidade com que o açúcar sobe no sangue. Então os carboidratos são os que mais impactam na glicemia. Rapidamente, entre 15 minutos e 2 horas, 100% do carboidrato que a gente comeu vai virar glicose. As proteínas demoram entre 3 e 4 horas para serem digeridas e apenas 30% dessa proteína vai ser convertida em glicose. Já as gorduras demoram em média 5 horas para serem digeridas e apenas 10% dessa gordura vai se transformar em glicose. Então, o macronutriente que mais impacta na nossa glicemia, sem dúvida, é o carboidrato. Então, o conceito de índice glicêmico da refeição leva em consideração, naquele momento da nossa refeição, a qualidade do carboidrato que a gente está ingerindo, a quantidade desse carboidrato. Leva em consideração também a quantidade de proteínas e gorduras. Quando a gente ingere
ingere o carboidrato isolado, a absorção dele é mais rápida. Então a gente tem maior índice glicêmico naquela refeição quando a gente ingere o carboidrato isoladamente. Se a gente consegue fazer essa interação do carboidrato incluindo uma proteína, como a proteína tem um maior tempo de digestão, a gente acaba atrapalhando um pouco a velocidade com que esse açúcar sobe no sangue, diminuindo o índice glicêmico naquela refeição. E se a gente consegue colocar também uma fonte de gordura, a gente atrapalha mais ainda essa velocidade com que o açúcar sobe no sangue. A gente sabe também do papel das fibras. Quanto maior o teor de fibras que tem na refeição ou no alimento, mais a gente consegue puxar essa velocidade para baixo. Então, para vocês entenderem, o índice glicêmico de uma refeição vai depender dessa interação. Imagina um parque de diversões, onde tem uma montanha russa. Ora a glicemia está lá em cima, ora está embaixo. A gente tem que deixar essa glicemia mais estável. E existem várias formas da gente deixar essa glicemia mais linear, forçando menos esse pâncreas a trabalhar a longo prazo, evitando, por exemplo, doenças crônicas resultantes desse excesso, desse estímulo para a insulina, como, por exemplo, a resistência insulínica ou o próprio diabetes do tipo 2, obesidade, triglicerídeos elevados, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Todas essas doenças são evitadas quando a gente entende o conceito de índice glicêmico, carga glicêmica, praticando essas 5 dicas que eu vou te ensinar agora nesse vídeo para a gente conseguir abaixar o índice glicêmico da refeição. A primeira dica que eu dou: evite pratos únicos ou refeições que tenham apenas carboidrato. Carboidrato a gente sabe que é o macronutriente que mais impacta na glicemia. Se eu faço uma refeição isolada com apenas carboidrato, primeiro que eu vou comer esse carboidrato em maior quantidade. Então eu vou ter alta carga glicêmica, grande quantidade de carboidrato num único momento. E segundo, esse carboidrato vai estar isolado. Imagine uma Ferrari. Eu costumo comparar a Ferrari com a glicose. A Ferrari é um carro que tem alta capacidade de correr, tem alta capacidade de ter velocidade. Imagina uma BR que não tem nenhum carro na frente dessa Ferrari. Os carros seriam a interação das fibras, das proteínas e das gorduras. Então, refeições isoladas com carboidratos é como se fosse uma Ferrari numa BR sem nenhum carro na frente dessa Ferrari. Essa Ferrari vai correr. Refeições isoladas de carboidratos não são a melhor pedida para quem quer ter um controle melhor na glicemia, para quem quer diminuir o índice glicêmico das refeições. Então, se você é diabético, se você tem resistência insulínica, se você tem obesidade, se você tem muita fome, se está precisando emagrecer, evite pratos únicos que tenham carboidrato, como por exemplo um prato único de macarrão. A dica 2, para a gente conseguir abaixar o índice glicêmico da refeição, é incluir na refeição proteínas e gorduras de boa qualidade. Porque a gente sabe que as proteínas demoram de 3 a 4 horas para serem digeridas. Elas conferem alta saciedade. E apenas 30% dessa proteína é convertida em glicose. Então, essa interação da proteína com o carboidrato ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição. Além das proteínas, dá pra gente colocar também boas fontes de gordura, fazendo com que essa digestão da refeição demore um pouco ainda mais, interagindo com esse carboidrato, atrapalhando ainda mais a absorção da fonte de carboidrato escolhida. E a terceira dica é: inclua mais fibras às refeições. Eu costumo dizer que as fibras são um cabinho de força. Elas puxam a glicose para baixo. Elas deixam essa subida da glicose mais linear, impactando menos na glicemia, fazendo com que o pâncreas tenha que liberar menos insulina. Então sempre adicione linhaça, seja na forma de farinha ou de semente de chia ou farinha de chia, o psyllium, cascas, bagaços. Além disso, incluir vegetais de baixo amido, ou seja, de baixo carboidrato, com alto teor de fibras, também ajuda muito a diminuir o índice glicêmico da refeição. Então capriche nos vegetais, que na maioria das vezes dá por cima da terra. Por exemplo, os folhosos: alface, couve, rúcula, acelga, agrião, brócolis, couve-flor, repolho. Coloque bastante chuchu, berinjela, abobrinha, cebola, tomates, pimentões. Esses alimentos são riquíssimos em fibra, possuem baixa quantidade de carboidrato, eles possuem baixo índice glicêmico por conta da composição e baixa carga glicêmica. A quarta dica é: evite sucos, prefira
prefira a fruta, porque a fruta, ela tem a casca, ela tem o bagaço, a polpa, que é fibra. Então, quando a gente come a fruta, a gente consegue um menor índice glicêmico, uma menor velocidade com que o açúcar suba no sangue em comparação aos sucos. Então, todo alimento muito processado, ou que a gente retira a fibra, ou que a gente modifica a fibra, a gente vai ter um maior impacto na glicemia. Então, quando for utilizar sucos, prefira sucos que utilize frutas que são menos doces, como, por exemplo, limão, acerola, caju. Dá para incluir o abacate. Então, são frutas que têm menos açúcar, frutas com menor índice glicêmico, pequeno volume. Por isso que é interessante, por exemplo, o suco de limão. O limão, a gente consegue que um limão a gente dilua em maior quantidade de água. Na verdade, a gente está usando apenas o carboidrato de um limão. Por exemplo, um maracujá a gente dilui em uma jarra de água. A gente está consumindo apenas o carboidrato, a quantidade de um maracujá. Dá para incluir também fibras nesse suco, por exemplo, colocar linhaça, chia. Dá para incluir vegetais fibrosos de baixo amido, couve, alface, porque aí a gente consegue melhorar o perfil, a qualidade dessa refeição, diminuindo o índice glicêmico, a velocidade com que esse açúcar dessa refeição suba no sangue. E a quinta e última dica é: prefira alimentos crus. Toda vez que a gente cozinha um alimento ou que a gente liquidifica um alimento, a gente modifica a fibra desse alimento. Lembra que eu falei que as fibras são um cabinho de força? Elas interagem ali com os outros alimentos, com o carboidrato que a gente está comendo e puxa essa glicemia para baixo? Então, quando a gente deixa essa fibra mais intacta, mais in natura, ela faz melhor o papel dela. Então, se der para comer a beterraba crua, a cenoura crua, manter ali bastante folhosos crus, com certeza a gente vai conseguir preservar mais essas fibras insolúveis e essas fibras vão fazer o papel delas diminuindo o impacto na glicemia. Então é isso, cuidem da qualidade do carboidrato que vocês ingerem, da quantidade, porque assim a gente consegue uma carga glicêmica menor. Interajam a refeição que vocês estão colocando carboidrato com proteínas e gorduras de boa qualidade e também incluam mais fibras às refeições. Assim a gente consegue um índice glicêmico da refeição super controlado, a gente mantém melhor a glicemia, evita doenças crônicas como, por exemplo, diabetes do tipo 2, melhora a saciedade. Tem muitas vantagens da gente fazer esse controle aí dos carboidratos, olhar o índice glicêmico dos alimentos, cuidar da quantidade, tendo uma carga glicêmica menor no dia a dia da nossa alimentação. Espero que tenham gostado, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo. Fui!